Glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, né? Estamos aqui mais uma vez nessa noite, né, para fazer a abertura deste culto, para a glória e honra do nosso Deus maravilhoso. Então, para isso eu quero te convidar para você fechar os teus olhos, onde você estiver, para que o Senhor venha nos trazer aqui o melhor, que eu sei que Ele tem o melhor para as nossas vidas, que possamos também entregar o melhor para Ele, né? O melhor da nossa adoração, o melhor do nosso louvor, para a glória e honra de Jesus. Então, fecha os teus olhos. Nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor, meu Deus, pelas tuas obras e bênçãos derramadas sobre nós. Obrigado, meu Pai amado, por mais essa oportunidade de estar ouvindo o Senhor falar nos nossos corações, pois nós somos dependentes de Ti e precisamos, meu Pai, todos os dias nos fortalecer e nos alimentar, meu Pai amado, da Tua palavra. Vem, meu Deus, e fortalece, vem, nos prepara, meu Pai, para que possamos, meu Deus, receber o que vem do céu, meu Pai, porque o que vem de Ti, vem, meu Pai, bênçãos, meu Pai, e bênçãos como diz, meu Pai, bênçãos sem medidas, meu Deus, porque as Tuas promessas são para nós, meu Pai, são para aqueles que confiam em Ti, meu Deus. Guarda esta casa, guarda esta família que ora comigo, se conosco, agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim,
prevalecer, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Glória a Deus. Hoje foi abençoado. Quando nós acabamos de louvar esse Deus maravilhoso, é hora de nos prepararmos para nos fortalecer diante da palavra, né? Que nós cremos que Deus continua falando conosco, né? Deus falava no passado, Ele continua falando nos dias de hoje também, né? Então, para isso, abre a sua Bíblia, onde você estiver, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, né? O livro do profeta Daniel, um livro conhecido, né? Para que possamos aqui estar buscando aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações. O livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, e o versículo também vai ser a partir de número 1, de qual nos diz assim a palavra do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e algum dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, a cabo do quais assistiram diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Vamos orar. Nosso Deus e Senhor, nosso Pai, através da Tua palavra, meu Deus, das Tuas Escrituras, nós cremos sim, meu Deus, que o Senhor quer tocar nos nossos corações, porque nós precisamos, meu Pai, ouvir a Tua voz, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a Tua palavra, não só nessa noite, mas todas as vezes de qual nós possamos ouvir, que ela venha transformar, que ela venha operar, que a Tua palavra ela tem poder, meu Deus, nos céus e ela tem poder na terra, meu Pai. Alcança, meu Pai, muda histórias, meu Deus, salva o perdido, meu Pai. Alcança, meu Pai, o que está afastado, o que está desviado, alcança o enfermo, cura da carne, meu Pai, cura do espírito, pois no Senhor nós buscamos que Tu és o Deus da nossa salvação. Usa-me, meu Pai, como instrumento e vaso nas Tuas mãos, pois assim nós oramos, pedimos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. A palavra de qual está aqui no livro de Daniel, de qual esse livro leva o nome do próprio profeta, né? Daniel, um livro escrito por cerca de 600 anos antes de Cristo, está falando de um fato, de acontecimento, de qual houve com Israel, né? De qual teve pelo um rei,
babilônico pelo nome de Nabucodonosor, de qual invadiu ali Judá, e dentro daquilo de qual ele fez, até mesmo com a permissão do próprio Senhor, né, que a Bíblia fala no versículo de número 2, que o Senhor lhes entregou nas mãos Joiaquim, rei de Judá, né? O próprio Senhor entregou nas suas mãos a Nabucodonosor, né, toda a Judá. E a Bíblia fala que foi um dos impérios, um dos mais fortes, né, dos mais, vamos falar assim, que tinha naquela época, foi o reinado babilônico, né? E dentro deles, esses reinados, rei Nabucodonosor, vamos falar assim, é um dos mais citados biblicamente, né? Mas a Bíblia fala, pelo fato de o rei da Babilônia, eles ter invadido a Judá, a Bíblia fala que eles não só invadiram, mas também como levava cativos, levaram prisioneiros, alguns da cidade de Judá. Mas dentre eles, a Bíblia está falando que foram 4 jovens, né? 4 jovens, de qual o próprio rei falou assim, ó, traga jovens, né, sem defeito, de boa aparência, instruído, com sabedoria, de bom conhecimento, né, que sejam jovens, vamos falar assim, sem nenhum defeito para ser encontrado, porque o próprio rei sabia, pelo o ensinamento, pela educação, Judá tinha sim jovens que eram inteligentes, né, jovens de qual ele pudesse ensinar dentro do seu palácio, para que se prostrasse, para que pudesse eles ali fazer tudo aquilo que o rei determinava. E dentro desses 4 jovens, a Bíblia está falando que foram levados Daniel e mais 3 amigos, né? Mais na frente, conhecido para Sadraque, Mesague e Abidnego, né? Que a Bíblia aqui está relatando, antes deles ter conhecido esse nome, eles eram conhecidos por outros nomes, né? Então, a Bíblia fala assim que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados cativo para a Babilônia. A Bíblia está falando de que, quando eles chegam lá, no império, né? De que era um império rico, um império poderoso, mas era um império que estava contra a palavra de Deus. O rei tinha de tudo, né? Tinha alimento, tudo que o rei pedia, as pessoas faziam, sempre contrário à direção do Senhor, porque a Bíblia fala no versículo de número 1 que o Deus de Babilônia está escrito com Deus minúsculo, né? Aí no comecinho de qual nós lemos, versículo de número 2, né? A casa de seu Deus, e aos pôs na casa do tesouro do seu Deus, sempre com D minúsculo. Só que esses jovens, eles precisavam ter uma preparação para se apresentar diante do rei, né, Nabucodonosor. Qual que seria essa preparação? A preparação deles era de se eles comer das finas iguarias, dos alimentos, para se ficar mais fortes, robustos, ficar do jeito que o rei assim o queria no dia que eles fossem o receber. Mas a Bíblia fala algo muito maravilhoso no finalzinho dessa leitura de qual nós lemos, versículo de número 8, que Daniel, ele se impôs firmemente não se contaminasse com as iguarias, né, e nem com as bebidas de qual o rei estava lhe oferecendo, né. Daniel falou assim, não, eu não preciso me contaminar. Não, Daniel, mas tu vai se apresentar diante do rei. Ele falou assim, não, eu não preciso. Eu quero ficar fora dessa parte, né? Eu tenho um Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo é um Deus que me fez assim, e que eu vou permanecer muito melhor do que todos aqueles de qual irão se alimentar, de qual irão comer. A Bíblia está relatando que Daniel, mesmo levado prisioneiro, mesmo levado cativo, ele foi um jovem que não abandonou, né, a adoração a Deus, porque ele podia muito bem ter pensado assim, fui levado prisioneiro, fui levado cativo pelo império tão rico, um império que é contrário daquilo que determina as escrituras sagradas, será que meu Deus se abandonou?
Daniel, ele tinha tudo para falar assim, bom, se meu Deus tiver me abandonado, então eu posso me contaminar, mas ao contrário, ele nem pensou isso, como ele também nem se contaminou-se. Porque a Bíblia fala que Daniel, diante daquilo de qual o chefe dos eunucos tinha determinado, ele se propôs a não se misturar com os demais de qual iriam comer. Ele falou assim, não, eu fico fora, né? Eu sirvo a um Deus, e de qual Deus que eu sirvo é um Deus que eu tenho temor, e eu não vou me contaminar não, eu não preciso comer disso aí não. Pode deixar da maneira de qual eu fui instruído, da maneira de qual eu fui ensinado, porque é a maneira de qual eu creio que eu tenho o meu Deus na frente de todas as coisas. Esse texto, de qual nós possamos estar aplicando sim para as nossas vidas, ela nos requer muitos ensinamentos, né? Nos requer nos trazer aqui muitas coisas que nós possamos aprender. Uma das primeiras coisas que nos ensina, né, é que nós, como servo de Deus, nós temos sim, muitas das vezes, contato com o que é do mundo, contato com as coisas que são do mundo, nós temos contato. E nós estamos sujeitos, nós temos os nossos trabalhos, né? Quem estuda tem os seus estudos, quem tem parentela tem seus parentes, então nós temos contato sim com quem é do mundo. Mas o que está nos ensinando muito aqui dentro dessa palavra é que o rei babilônico, né, Nabucodonosor, sendo ele usado pelas trevas, ele não mandou buscar qualquer um. Ele não falou assim, ó, vai lá e traz os todo quebrado, vai lá atrás os que não são inteligentes. Não, ele mandou assim, ó, escolhe porque lá tem. Lá no povo de Judá, que é o povo lá que serve a Deus, lá tem pessoas inteligentes, lá tem pessoas sem defeito, lá tem pessoas de boa aparência. E essas pessoas que eu preciso que você traga, que eu preciso que você prepare, que eles vão ter uma preparação para poder se apresentar diante de mim. O rei, ele não mandou buscar qualquer. E o rei, assim na ordem que ele deu, ele trouxe. Só que quando chega, Daniel fala assim, não, eu não vou me misturar com isso. Eu não vou comer, não vou participar desse banquete, não vou comer dessas comidas de qual o rei está me oferecendo, eu não vou fazer nada disso. Isso nos ensina muito, né? De qual, como servo de Deus, como o inimigo, ele fica atento nas nossas vidas. Como inimigo, ele observa, né? O inimigo, ele fica analisando, ele fica vendo qual que é os pontos fracos, qual que é os pontos fortes, ele fica analisando. Mas qual que é o foco principal do inimigo para nos afastarmos de Deus? É de contaminar-nos, é de nos estar nos contaminando, porque se ele contamina, isso nos deixa distante do Senhor, isso nos deixa distante de Deus. E de qual maneira que o inimigo contamina? É só com comida, né? É só com bebida? Não, ele nos contamina por tudo, porque uma das primeiras coisas que Daniel podia ter sido contaminado pelo ouvido, porque já que o chefe dos eunucos falou assim, Daniel, tu tem um banquete para tu participar. Aqui ele podia ter escutado e falado assim, ó, estou escutando um banquete, comidas boas, comidas maravilhosas, né? Eu vou participar. Daniel, não se contaminou pelo ouvido. Ele podia ter se contaminado pelos olhos. Já pensou se ele chega lá e vê aquele banquetezão? E ele já crescer e falar assim, é aqui que eu vou me saciar? Não, mas Daniel falou assim, não, eu não quero me contaminar. Eu não quero me envolver. Como igreja do Senhor, né? Como servo de Deus, que nós estamos a cada dia buscando e a cada dia o adorando. Como é que nós temos assim, diante das instruções de qual o Espírito Santo tem nos dado? Porque uma das coisas principais que eu acho interessante é que quando eles vão, uma das primeiras coisas que eles já foram para fazer é para mudar o nome deles. Porque eles saíram de lá como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles já foram lá, chegaram lá para mudar o nome deles. Foi uma das primeiras propostas. Uma proposta que o diabo tem para quando tem com as vantagens, porque tudo atrás
daquilo que nos afasta de Deus, o inimigo oferece as vantagens. Só que são vantagens que são passageiras. Só que são vantagens que têm seu preço. Só que são vantagens que nos leva para a perdição, nos leva para a desgraça. Só vantagem que leva para o inferno, de tudo aquilo que o diabo tem para oferecer. E isso foi a proposta que Nabucodonosor deu. Nabucodonosor falou assim: pega lá o jovem bonito, levaram. Mudar o nome deles, mudaram. E agora oferece as comidas e as bebidas para eles. E Daniel, como temente ao Senhor, Daniel falou assim: não, isso aí nos contamina. Isso aí nos afasta de Deus. É a palavra que eu gostaria de estar trazendo para as nossas vidas, para a igreja, né? Como igreja que nós somos, como que nós estamos tendo esse contato, né? Ficarmos atentos com as contaminações. Ora, José foi no Egito, não se contaminou, não, e faltou oportunidade para José, não. O que mais teve foi oportunidade para José no Egito, né? Teve mulher para o Egito, para ele se contaminar, teve poder para ele se contaminar, mas José ficou firme. Moisés também foi criado por família de Faraó no Egito, ele também não se contaminou, ele procurou a servir e a seguir a Deus. E assim são muitos que a gente for procurar na Bíblia. E como servo de Deus, como é que nós temos andado? Como que nós temos escutado aquilo que o Senhor tem nos falado? É isso que às vezes a gente tem que ficar atento. Nesses dias, então, nem se fala de qual nós estamos vivendo, né? Confinamento, dentro de casa, né? Trancado, muitos deles estão trancados porque não está estudando, não está trabalhando. É um perigo. E às vezes o diabo traz proposta pela a televisão, né? Traz proposta pela a internet, traz proposta pelas mensagens, traz proposta de tanta coisa para nos contaminar. E nós, muitas das vezes, se bobear, a gente se contamina. O coração contamina, os pensamentos contaminam, as mãos contaminam, né? Os olhos contaminam. E se a gente bobear, é contaminado por inteiro. A pessoa foi contaminada pela doença, do qual está aí. Ela está contaminando. E o espiritualmente, é esse detalhe que eu gostaria de estar abrindo os nossos olhos. E o espiritualmente, se a gente não ficar atento, a gente se contamina. E essa contaminação leva para o inferno. Felizmente leva. As igrejas têm voltado, né? Temos os cultos. Quantos muitos aí que a gente pensava que ia pegar firme, quantos muitos aí nesse tempo que houve aí do templo fechado, não teve a questão de uma contaminação espiritual. É nesses pontos que nós temos que ficar de olhos bem atentos, os nossos ouvidos bem atentos, né? Os nossos corações bem atentos, nós temos que ficar atentos por completo. Porque o que não falta é proposta do diabo para querer nos afastarmos de Deus. É o que não falta, é proposta do diabo. Ele vai tentar de todos os lados, como eu falei aqui uns minutos atrás. Ele tenta pelos olhos, pelo ouvir, né? Ele atenta pelo pegar, aonde vai andar, pelo que vai falar. O diabo, ele atenta para não querer nos afastar de Deus. Mas Deus desce do céu para querer nos afastar? Não, isso cabe a cada um de nós. Isso é a cada um de nós. Deus, ele nos honra. Deus, ele nos honra quando a gente pega firme, quando a gente se afasta daquilo que o diabo tem para oferecer. E olha qual que era aqui o foco. É porque eles iam ficar mais bonitos, mais robustos, inteligentes. Nós vamos se apresentar diante do rei, então vamos fazer o máximo para um ficar melhor do que o outro. Porque hoje está assim. Se bobear, tem a competição. Quem é o mais bonito, quem é o mais musculoso, né? Quem que é o mais bem vestido, quem que é o mais belo,
quem que é o mais garanhão, sei lá, tem tanta coisa que há disputa aí, né? Hoje mesmo tem essas questões das modas, que as modas às vezes até atrapalham aqueles que estão buscando e servindo a Deus, tem de tudo. A moda naquela época lá não, vamos ficar bonito, vamos se apresentar diante do rei, vamos comer, vamos beber, vamos desfrutar, porque é o rei que está dando, é o rei da Babilônia, né? O povo de Deus sabia que era o rei babilônico, era Nabucodonosor, um rei usado pelo diabo, né? Mas vai falar assim, vamos comer, porque é o rei que está dando, o rei é bom. Olha o que o rei está dando, comida, bebida. E é assim que às vezes, se bobearmos, isso acontece. Quantos muitos, às vezes, pelas atentações, pelas perturbações que o diabo oferece, não resiste. Tem muitos que não resistem. Quando vai ver, está contaminado. Quando vai ver, já tem se afastado. Quando vai ver, deixou de escutar a Deus e escutou o que o mundo ofereceu. E eu volto a falar, o mundo oferece coisas maravilhosas, oferece vantagens. Não, você vai ganhar, você vai ficar mais isso, você vai ficar mais aquilo. E as consequências? A gente planta, mas a gente tem que colher. Não adianta ficar escolhendo o que vai colher, porque você não escolheu o que plantou. Porque se a gente escolhe o que planta, meu irmão, pode ter certeza. Se a gente é seletivo na hora de plantar, o que vai colher vai ser de acordo com o que nós temos plantado. Eu não fui seletivo para plantar, fui plantando qualquer coisa. Então não possamos reclamar quando nós estamos colhendo. E foi isso que Daniel falou. Daniel firmou os pés dele e falou assim, eu não quero me contaminar. Mas é diante do rei, Daniel, mas eu não quero me contaminar. Daniel, olha o perigo que tu vai passar. Ele, mas eu não quero me contaminar. Aí o versículo de número 9 diz assim, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria a ele o vosso rosto, mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que come das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estava eles mais robustos do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhe davam legumes. Versículo de número 9 já fala assim, já começa falando assim, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel falou assim, não preciso dessas comidas, dessas bebidas, nem dessas finas iguarias, apenas nos dás água e legumes. O chefe ficou preocupado. O chefe dos eunucos falou assim, mas você vai se apresentar diante do rei abatido, você vai se apresentar triste, vão se apresentar feios, vocês vão se apresentar diferente. Aí o chefe dos eunucos falou assim, e isso não vai ser bom, porque eu mesmo corro um sério risco de vida.
Mas a Daniel falou assim, fica tranquilo, nos dás 10 dias, e depois você faz uma comparação nossa com os que estão comendo as finas iguarias do rei e as bebidas do rei. E a Bíblia fala que no fim dos 10 dias, a aparência deles era melhor daqueles que estavam comendo, estavam bebendo, que estavam se enchendo. Aí o chefe dos eunucos olhou para eles e tirou todos aquelas banquetes que assim estavam postos para Daniel. Eu acho tão interessante esse versículo do número 9, depois você pode ler com mais tranquilidade, entre o 9 e o 16. Isso está nos mostrando algo muito maravilhoso que nós possamos aprender. Isso está nos mostrando que para sermos alegres, nós não precisamos de bebidas, nós não precisamos de vinhos. Para sermos fortes, nós não precisamos das iguarias, nós não precisamos das contaminações do mundo. Para sermos robustos, nós não precisamos das mentiras do diabo, nós não precisamos de nada que tem o mundo oferecendo. Para nós sermos felizes, basta nós temos Cristo nas nossas vidas. Os outros encheram, comeram, beberam. No fim dos 10 dias, aqueles que comiam legumes e bebiam água estavam muito melhores daqueles que estavam cheios das bebidas e das comidas. Isso nos ensina muito. Às vezes a pessoa pensa que servir a Deus, tem muito deles que fala assim, como que eu vou aproveitar a vida? Como que eu vou me divertir? A pessoa já tem gente que fala se vai se divertir, se vai aproveitar, se a alegria vai acabar. Tem gente que fica preocupada assim, mas eu vou abandonar isso, eu vou perder aquela amizade, eu vou perder aquela bebida, eu vou perder aquela balada. Tem gente que já pensa assim, vou perder a balada, vou perder as festas, eu vou perder o pagode, eu vou perder aquela música. Você não precisa disso. Você vai ser muito, mas muito mais diferente daqueles que estão participando das iguarias do mundo, das bebidas do mundo. E Daniel falou assim, faz uma comparação. Compara depois nós com aqueles que estão comendo as iguarias. E foi feito. E eles eram mais robustos, eles eram diferentes do que os outros jovens que comiam as comidas do rei. Isso nos ensina demais. Isso nos ensina assim, para poder estarmos no mundo, não quer dizer que nós possamos nos contaminar com as coisas do mundo, não. Aqui está nos falando assim, como os servos de Deus, como os filhos de Deus, nós somos sim diferentes. Nós somos diferentes, porque ele está falando assim, eu não quero me contaminar, eu tenho um Deus que me guarda, que eu não preciso de nada. Porque às vezes a pessoa fica preocupada, não, eu vou comer, eu vou beber, eu vou comer. Tem gente que fala assim, não, eu sou servo de Deus aqui dentro, lá fora eu posso comer, eu como, eu bebo, não tem nada, ninguém está vendo. Daniel podia ter falado assim, vamos comer, que ninguém está vendo. Ninguém. Mas o Deus que está no céu vê tudo. Mas Daniel falou assim, eu não vou comer não. Porque às vezes a pessoa se preocupa. A pessoa se preocupa e fala assim, mas o que é que eu posso comer um pouco? Eu posso beber um pouco? Eu posso ir escondida um pouco? Eu posso falar a língua um pouco? Porque tem gente que quer ficar falando a língua que o mundo fala. Quer comer a comida que o mundo come, quer beber a bebida que o mundo bebe, quer divertir a diversão que o mundo se diverte, quer ter a alegria que o mundo tem. A alegria do mundo é passageira, ela é rápida, muitas das vezes tem um preço,
Muitas das vezes tem a dor de cabeça, tem um sofrimento, tem um acidente, tem causas que muitas das vezes deixa cicatrizes. A alegria do mundo muitas das vezes deixa cicatrizes. E a alegria do Senhor? Ela não deixa cicatriz, não. A alegria do Senhor, ela é eterna. Aquele que fica firme e não se contamina com as coisas do mundo, a alegria dele diante de Deus, ela é eterna. E diz assim o versículo de número 17: ora, a estes 4 jovens, eu acho muito interessante isso aqui, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxesse. O chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez pergunta. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Sírio. O rei falou assim: rapaz, essa turma que veio aqui é diferente mesmo. Ó, esses 4 que estão aqui diante de mim é diferente mesmo. É isso que o mundo tem que olhar para nós, que nós somos diferentes mesmo. O mundo vai nos olhar, não vai mais falar assim, olha lá o fulano, olha lá o cicrano. O mundo vai olhar, vai falar assim, olha lá o crente, Se a gente erra, ele não vai, o mundo não vai olhar para mim, para você, e falar assim, olha lá, o fulano errou. Vai falar assim, olha lá, o crente errou. Olha lá, que vai na igreja, errou. Olha lá, é isso. Mas aqui a Bíblia está falando que o rei olhou para eles e o rei viu pessoas inteligentes, sábias, pessoas de que Deus tinha dado conhecimentos para eles. Isso aqui é muito maravilhoso para nossas vidas. Isso aqui nos ensina muito. Eu até costumo falar que a gente temos que ficar muito atento como igreja. A gente tem que ficar atento como igreja. Essa igreja aqui, de qual aqui está relatando, porque aqui eles estão representando uma igreja, ela resistiu às tentações do mundo para eles não se contaminassem. E os dias de hoje, meu irmão, como é que estão? Como é que está a igreja? Eu até costumo falar que a gente tem que ficar muito atento, porque nós temos que ser luz no mundo. Nós temos que estar, como se diz, ser a diferença sim no mundo. Porque o rei olhou e falou assim, esses jovens aqui são diferentes. E hoje, se bobear, em vez da gente que é luz para entrar no mundo, para ser diferente, se bobear, é o mundo que entra dentro da igreja. E o mundo entra, se a gente não ficar atento, o mundo entra dentro da igreja e se bobear, ele faz estrago. Eu costumo relatar desses movimentos que tem, que as pessoas às vezes falam isso, falam aquilo. Não tenho nada contra, mas eu fico assim meio cismado quando eu escuto pessoas falar, é movimento disso. Mas para que você está na igreja? Não, eu pertenço ao movimento isso. Para ganhar gente para a igreja. Você é o quê? Eu sou gospel. Isso é um perigo, rapaz. Nós somos servos do Senhor. E tem coisas que nos afastam de Deus. Tem coisas que entram no mundo se a gente bobear, que está no mundo. Tem coisas que estão no mundo que às vezes a gente fala assim, mas isso é tão insignificante. Que bobeira. Tem gente que fala assim, que bobeira. Essa igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é essa igreja, é a palavra de Deus. Que Daniel podia muito bem ter comido e falado assim, bom, já que nós não estamos em Judá, já que nós estamos na Babilônia, e aqui na Babilônia pode tudo, né?
Que às vezes a gente fala assim, nós estamos no mundo e pode tudo. Que às vezes as pessoas vão te oferecer um copinho e falar assim, só você que vai ficar olhando? Ah, mas você é muito bobo, bebe aí é só um pouquinho, ninguém está vendo. Ah, mas só você que não vai fumar? Ah, fuma aí, larga de ser bobo. Ah, mas só você que não vai pegar? Pega aí, larga a mão de ser bobo. E às vezes o mundo quer que a gente faz o que todos estão fazendo. Ah, eu tenho que entrar na moto. Se eu não participar, eu vou perder. Se eu não participar dessa roda, eu perco as amizades. Todo mundo vai virar a cara para mim. É bom que todos virem a cara, mas é bom que Deus fique sempre olhando para você. Aqui o chefe dos eunucos ficou com medo, mas Daniel sabia que Deus estava com eles. Daniel falou assim, não vou me contaminar não. Ainda mais o chefe dos eunucos. Eu vou te falar mais uma coisa. No final dos 10 dias tu vai fazer uma comparação. Tu vai fazer uma comparação com os que estão comendo. E depois nós conversamos. Ó, que desafio que Daniel falou aqui para o chefe dos eunucos. Ó, que desafio maravilhoso. Daniel está falando assim, rapaz, eu tenho um Deus que não vai desamparar a gente, não. Eu tenho um Deus que vai honrar a nossa fé. E esse é o Deus de qual nós servimos. Que possamos sim ser diferente por onde andarmos. É luta, nós temos que estar lutando todo dia. É a batalha, temos que batalhar todo dia, né? Temos que estar nos firmados a cada dia nos caminhos do Senhor. Porque eu volto a falar, o que não falta são detalhes para nos contaminarmos e para nos afastarmos de Deus. Daniel foi as iguarias, os banquetes, as comidas e as bebidas que ele resistiu e que ele se afastou. E como igreja? E nós, como servo de Deus, o que nós temos assim buscado para poder nos afastar? O Espírito Santo está falando assim para mim e para você, ó, está na hora de se afastar, hein? Que isso vai te contaminar. Está na hora de se afastar, está na hora, já não é nem para chegar perto, que isso vai te deixar longe de Deus, isso vai te deixar perto dos prazeres da carne e vai te deixar longe da presença de Deus. Porque na hora é tudo bom, né? Na hora come, na hora bebe, na hora sorri, e depois? O depois que é um perigo para as nossas vidas. E Daniel falou assim, não, o depois vai ter consequência. E eu quero estar sempre servindo, buscando, honrando ao meu Deus. Passa para frente. Ah, mas é as comidas. Não, passa para frente. Dá para eles, dá para os outros. É assim que a gente tem que fazer. Ah, mas pega aqui. Não, passa para frente. Come aqui, passa para frente. Ah, mas na minha escola eu estudo. Não, passa para frente, eu não quero saber. Na minha escola lá eles bebem, passa para frente. No meu trabalho lá tem isso, tem aquilo, passa para frente. Somos servos de Deus. As contaminações, ela tem muito. Contaminação espiritual, meu irmão, como ela traz consequência nas nossas vidas. O problema não é a gente passar para a eternidade. O problema é a gente passar para a eternidade e ir sem Deus. E foi isso que Daniel falou. Eu quero ficar firme e não quero me contaminar com nada desse mundo. De repente essa palavra veio para falar assim nos nossos corações. De repente, eu creio que ela veio para falar. De repente você que está ouvindo está falando assim, essa palavra ela é maravilhosa, é poderosa. E o Espírito Santo falando conosco. Não come o que o mundo te oferece. Não bebe o que o mundo te oferece. Não vê o que o mundo te oferece. Não escuta o que o mundo está te falando. Escuta a voz de Deus. Come o que Deus tem te entregado, bebe o que Deus tem te entregado, porque só assim nós estaremos mais firmados e, como disse a palavra, no fim dos 10 dias, eles estavam mais robustos, mais alegres e olha,
não tinha comparação à vista dos outros que tinham participado. E a Bíblia fala lá no finalzinho do versículo de número 20, Daniel 1:20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez pergunta, os achou, olha que isso aqui é bonito demais, os achou 10 vezes mais douto de que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. O rei falou assim, mas rapaz, esses caras são muito mais inteligentes, não é uma vez não, não é 2 vezes não, 10 vezes mais do que todos os que estão aqui no meu reino. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus está nos tocando e falando, afasta, porque quando você se afasta, você só tem a ganhar. Que essa palavra venha de encontro conosco para nos fortalecer do que os dias de qual nós estamos vivendo, irmãos, eu volto a falar, eles são dias perigosos, porque esse negócio de quarentena, esse negócio de ficar em casa, isso é um perigo. Quantos que não estão se afastando do caminho do Senhor? Quantos que estavam na igreja que não estão sendo contaminados pelos ouvidos? Cuidado com o que as pessoas têm falado para ti. Cuidado com o que as pessoas têm te mostrado, porque tem pessoas que às vezes eles vão para falar coisas para poder te prejudicar, para querer te tirar da presença do Senhor. Mas ora, repreende e fica firme na presença do nosso Deus. Vamos orar, nós teremos um louvor e que essa palavra ela venha na tua vida, para que ela venha fazer uma grande obra em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando tudo escurece, devido teu resplendor. Te adoramos, Senhor. Quando encontro gozo no teu coração, Faz a tua obra, meu Pai. Oh, glória. Oh, Deus poderoso. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Maravilhas. Glórias ao teu nome, meu Deus. Quando eu olho tua santidade, Te servimos, meu Pai. eu vejo tua formosura. Quando tudo escurece, devido teu resplendor. Oh, Deus maravilhoso. Quando encontro gozo no teu coração, quando a tua santidade em minha vida,
Guarda nas tuas mãos, meu Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos. Todo louvor e adoração seja para ti, meu Pai. Oh, Deus poderoso. Guarda nas tuas mãos, meu Deus. Nos fortalece, meu Pai. Abençoe, meu Deus, este homem, esta mulher. Abençoe essa casa, meu Pai. É, Deus, para te adorar. Oh, maravilhas, nosso Deus, nós te glorificamos pela tua presença, meu Pai. Nós te adoramos, meu Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Que é isso que tua palavra, meu Pai, nos mostra nessa noite. O Senhor cuida, meu Pai, de quem é fiel a ti, meu Deus. O Senhor cuida, meu Pai amado, de quem resiste às tentações do mundo. Às vezes, meu Pai, o mundo quer colocar preocupações, se a gente não comer, se a gente não beber. Às vezes o mundo quer colocar preocupações que nós possamos nos afastar daqueles que assim nos diz que querem o bem para as nossas vidas. Meu Deus, mas o único que quer o bem para cada um de nós é o Senhor, meu Pai. O único, meu Pai amado, que nos ama, meu Deus, e que se entregou, meu Pai, lá na cruz, pelos nossos pecados, foi Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, abençoe este homem, esta mulher que está orando comigo. Abençoe esta casa, meu Pai. Meu Deus, esse jovem, meu Pai amado, Daniel, com todo esse jovem, eles resistiram às ciladas do mundo, meu Pai. Porque Daniel falou, não, eu não vou porque eu vou me contaminar, meu Deus. Meu pai Daniel, ele resistiu, meu Pai. O José, meu Pai, resistiu, meu Deus. Moisés resistiu, meu Pai. Meu Pai, mas contrapartida, Sansão não resistiu, meu Pai. Sansão, meu Pai amado, no que foi oferecido pelas trevas, ele caiu. E assim são muitos, meu Pai, que não têm força para resistir. Assim são muitos, meu Pai amado, que diante as iguarias, meu Pai, que diante os banquetes que o mundo está oferecendo, não está tendo força, meu Pai. E até mesmo para poder agradar, meu Pai, acaba participando, meu Pai. Mas do que adianta, meu Deus, agradar ao homem e a desagradar a Ti, meu Deus. Que a nossa adoração seja para o Senhor, meu Pai. Meu Deus, porque, meu Pai, nós resistindo, meu Pai, o que o mundo oferece, a palavra do Senhor fala nessa noite, que aqueles jovens foram 10 vezes mais doutos em inteligências, meu Pai, do que todos os que tinham lá, meu Pai, no reino do Nabucodonosor, meu Pai. Meu Pai, o mesmo Deus daqueles jovens, meu Pai, que também és Tu que nos adora, meu Pai, porque nós somos Teus servos, meu Pai. Nós Te buscamos, meu Pai amado, porque Tu és o Deus fiel nas nossas vidas, meu Pai. O mesmo Deus que guardou Daniel é o mesmo Deus de qual nós servimos os dias de hoje. O mesmo Deus que honrou a Daniel por ter resistido às tentações do mundo é o mesmo Deus que nos tem ajudado a resistir às ciladas das trevas. Meu Deus, se conosco, meu Pai, nos guarda nas Tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos abençoe e nos fortalece. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e mega consolações esteja com toda a Tua igreja e todos aqueles que crê, digam comigo, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Fica com essa palavra em nome de Jesus Cristo.